Capítulo 15. Passos de criança. Quando deu 9h45, nós encerramos nossa estada no restaurante, nos alimentamos bastante, e o que não faltaram foram conversas gostosas sobre o clima ameno, e sobre como a maioria das coisas eram artificiais dentro e fora das instalações. Havia um gerador de calor implantado na areia da praia Caixinha de Gato, e em alguns pontos do hotel, o sol coroava o céu com seu esplendor, mas ele estava um pouco sonolento, pois sequer servia para nos esquentar, era apenas um ponto amarelo em um céu cinzento. Nós caminhamos até a parte de trás do hotel no andar térreo. Próximo a um par de portais, vimos um jardim subterrâneo com flores maravilhosas conservadas dentro de uma redoma por onde passamos embaixo. À frente havia uma saída, e 2 homens vestidos de vermelho para abrir as portas dando vista à praia. Era esplendorosa. Crianças corriam de um lado para o outro. Os idosos caminhavam pelo calçamento que dava a volta na instalação. As ruas eram pavimentadas e não passava carros. Apenas charretes e rickshaws com moços magros que usavam chapéus grandes. Um rickshaw! Enalteço, divertida pelo homem que chegou correndo ao assumir o lugar do outro que saiu antes. Isso mesmo. E este é o Rick, conheço ele de outros anos. Eu ri. O homem acenou para mim e mandou um rápido hi. Eu dei a volta e subi. Assim também ajudei para que Johanna subisse. Olhei tudo ao redor. Me senti uma verdadeira geisha ou senhorinha do antigo Japão nessa altura. E não era a única. As outras mulheres também estavam se divertindo, incluindo uma garota ruiva do Eleutério que passou ao lado esquerdo em que estava Johanna. Johanna, você se divertindo? Estou surpresa. Vim para fugir dos problemas Daisy. Além de que estou bem acompanhada da minha amiga, Cecília. Oi, Cecília. Ela acena com a mão para mim. Estava acompanhada de um homem. É um prazer conhecê-la, Daisy. Está gostando do passeio? Adorável. Vamos, Rick, para a ascensão. Johanna aponta para a frente, onde já há uma avenida com 2 mãos. Até mais, Daisy. Divirta-se bastante. Divirtam-se. Eu ri. E nesse momento nossos carros entraram em diferentes lugares. Daisy e sua companhia seguiram reto em direção a um conjunto de pequenas torres. Uma delas possuía um telescópio para enxergar longe. Talvez chegue até o coração da cidade se for suficientemente alto. Nós, por outro lado, seguimos pela beira do calçadão. Vimos a areia fina e branquinha formando um semicírculo por alguns quilômetros, já que divide espaço com o rio, a reserva de água vinda do mar e da marina de onde saem os barcos. Depois de algum tempo, Rick do rickshaw para e solta um hi. Para que possamos desembarcar, já nos deixa na beirada da areia, onde há apenas uma pequena escada com os 3 degraus. Dessa vez, Johanna desce primeiro e praticamente me pega no colo para descer. Eu rio junto dela, segura pelas suas mãos, enlaçada pela cintura por essa mulher alta, e com seios fartos que roçam os meus quando pousamos no chão confortavelmente. Vem, vamos dar uma volta na praia. Na falta de uma praia, temos um clube. Tire seus sapatos. Ela comanda. É costume do clube caminhar descalço sobre a areia. Faço o que ela pede sem questionar. Dispo os meus sapatos e os coloco no canto junto com os dela. Aqueles pés, oh, que coisa bonita. Tento disfarçar quando ela vira seu olhar na minha direção e ergue as sobrancelhas, curiosa. Esmalte violeta nos pés branquinhos dela. Nós corremos pela areia quentinha que formigava sobre os meus pés. Eu queria montar um castelo de areia, já que nunca tive a oportunidade, mas depois mudei de ideia. Ela me acharia infantil se o fizesse. Então, somente seguimos até a beira da água, onde já haviam muitas pessoas, alguns com biquínis maravilhosos e outros mais conservadores com seus shorts e blusas. E Dakota Rayson estava lá também. Caramba, que corpo maravilhoso tinha ela! Usava um biquíni sensual de cor vermelho sangue com calcinha e sutiã perfeitamente ajustados. Suas pernas eram malhadas, a pele pontuada por um sol que não deveria ser o da Irlanda, os seios bonitos, as pernas longas como as de uma modelo. E ela também era uma vadia que havia me ameaçado sem motivo. Queria ver a ruína de Johanna somente para provar um ponto, e ainda por cima sabia algo sobre mim, um dos meus muitos segredos que precisavam estar guardados a 7 chaves. Ela estava longe, jogando vôlei. Parecia estar se divertindo com outros 2 médicos que pareciam ter algum preenchimento em suas calças, pois eram bastante. Nossa, eu não posso entrar na água. Não com uma roupa inapropriada como essas e calcinhas por baixo. Ficaria marcado. Isso se não ficasse excitada vendo tantos corpos seminus à amostra. Nós andamos até a ponta da água, onde não haviam ondas.
Eu tentei ao menos colocar os pés, já que estava ansiosa para sentir como a água estava. Mas então dei um solavanco quando percebi Johanna parar e recuar os seus pés e soltar a minha mão logo em seguida, praticamente perdendo o equilíbrio numa guinada que a fez olhar para o chão e para os próprios pés, se enraizando ali mesmo como uma árvore grande. Johanna, está tudo bem? Não. Não entre na água, Cecília. Pode não dar pé, sabe? Tipo, você pode afundar, e pode ser perigoso. Eu olho para a água parada, cujo fundo de areia eu consigo enxergar claramente. E que como esse lugar representava uma praia, não poderia ir tão profundo. Na verdade, se pudesse olhá-la, dava para ver que não tinha mais que 1,50 metros de altura. Bateria na minha cintura se eu fosse até a outra ponta, onde realmente era mais profundo. Johanna recuou um passo quando uma formação de água avançou sobre ela devido ao pulo de bomba de um homem gordo lá na frente. Então, eu tive uma certeza. Você tem medo de praia? Tenho medo de repetir o que aconteceu comigo 20 anos atrás. Você quer falar sobre isso comigo? A incentivo a nos sentarmos longe o suficiente para que as formações de água não chegassem nela, e nem que nos molhássemos. Eu rocei seus cabelos com os meus dedos finos, enquanto esperava por alguma reação. Quando tinha 10 anos, minha família me trouxe aqui pela primeira vez. Era um dia de verão e estava um pouco mais quente do que está hoje. Eu estava ansiosa para me divertir. Logo que cheguei, eu conheci uma garota que era um pouco mais velha e insistiu para que fossemos brincar numa parte mais funda. Só que eu nunca havia entrado e ela tinha algumas brincadeiras de mau gosto, tipo brincadeira de empurrar, sabe? Numa dessas, ela me empurrou de costas na água e eu perdi o chão. Então eu acabei me afogando por causa dela. Ela segura o seu peito antes de tocar os olhos e deles lágrimas começarem a saltar como numa cachoeira. Ela olha para o céu, elevada pelo terror do que pode ter vivido nessas águas, lembrando com clareza cada sensação, exatamente como eu, que uma vez me afoguei em minha banheira rosa, e mamãe só conseguiu me salvar porque chegou rápido e me levou ao ambulatório mais próximo. Por Deus, Johanna, que experiência horrível. Seu lamento me comove e ela só quer um abraço, então o dou. E como você luta contra isso? Porque ainda vem aqui todos os anos? Porque dentre todos os lugares do mundo, você escolheu um clube de praia artificial? Eu normalmente curto as atrações do hotel, shows, luais, hidromassagem, zoológico, lojas e etc. Qualquer lugar longe da água querida. Só vim para cá de ousadia, por ser teimosa e por querer desafiar o meu dúbio bom senso. Foi um imenso passo eu ter conseguido chegar aqui hoje, sendo que no ano passado não consegui passar das escadas e minha pressão caiu. Me perdoe, mas não conte comigo para entrar nessa água de forma alguma. Só não entrei em pânico ainda porque estou acompanhada. Se soltar a minha mão perto da água, é provável que eu desmaie e me afogue horrivelmente. Nós nos levantamos e estávamos ali, nos encarando. Então eu testo o que ela diz quando damos um passo para frente, ficando mais próximo da água, já batendo no meu tornozelo. Por um instante ela parece normal quando eu afasto a minha mão alguns centímetros da sua, e ela está lá, plantada como uma árvore, com as suas pernas duras e o peito sem nenhuma contração e a mão tremendo. Porém, quando olha para a água, ela simplesmente tropeça para frente, caindo sobre mim, e eu já estou a postos para segurá-la e puxá-la para trás, caindo com ela na areia. Minha nossa, Johanna! Ok, eu estou aqui com você. Posso te ajudar de alguma forma? Como? Vem cá, tenta dar um passo para dentro da água. Eu seguro a sua mão. Não consigo. Ela derrete, como uma criança birrenta. Ela abre os braços e as pernas na areia, olhando para o céu claro, cerrando os olhos pela luz forte e mordendo os lábios com apreensão e medo real. Por mim? Por favor. Faço os olhos mais emocionados e convincentes que consigo, quase como se fosse um desenho japonês de uma menininha suplicante. Implorar era a forma mais fácil de conseguir algo, mesmo que aquele fosse tão difícil para ela naquele momento. Seus olhos tinham um brilho fosco, os dentes batiam uns nos outros quando olhou para o horizonte e esfregou a areia dos cabelos. Ela nunca aparentou insegurança, mas naquele momento, tudo parecia ser tão difícil para Johanna Mitchell, que até mesmo andar havia se tornado impossível para ela. Alguém que subia em cima de um salto cravejado de joias e desfilava pelo asfalto desnivelado das ruas. Mas, como numa demonstração de coragem e tola ousadia que ela acreditava ter, ela tirou a areia das roupas curtas, suspirou profundamente e esticou os braços na minha direção, me oferecendo suas mãos. Com isso, eu estava olhando nos seus olhos quando a forcei dar um passo para frente, à medida em que eu dava um para trás.
Então, rangeu os dentes e fechou os olhos, desesperada. Ela queria gritar e queria chorar, ao meu ver. Mas ela não desistiu. A água tocou nos seus dedos e ela estremeceu, mas ainda estava vindo comigo. Eu dei um outro passo para trás enquanto tentava atraí-la para mais perto de mim, e quando olhou para baixo, seus tornozelos já estavam dentro da água, que estava numa temperatura ideal para banho. Você conseguiu! Você conseguiu, Johanna! Eu estou na água. Ela desaba nos meus braços. É como se a grande árvore caísse. Mas eu ponho meu pé para trás e a seguro enquanto rio e afago seus cabelos, tentando manter ela e eu de pé. Mas ela conseguiu, e parece tão satisfeita que crava as unhas grandes nas minhas costas. Suas mãos tremem, mas eu não sinto dor nesse gesto dela. Ela me abraça forte, eu encosto a cabeça em seu ombro, e depois encaro seu rosto pressionando sua bochecha com as minhas mãos enquanto ela treme como uma gelatina. Obrigada. Johanna? Uma voz masculina chama ao longe. Quando ela se vira, nós estamos diante de algumas pessoas, talvez alguns dos funcionários do hospital. Há murmúrios, conversas paralelas e até uma estranha comemoração logo em seguida. Isso é incrível. E toda aquela massa que nem parecia ser de nobres enfermeiros, doutores e outros que vieram comemoraram grandemente aquele evento. Tanto que, de repente, todos estavam correndo na nossa direção, e fizeram uma zona pulando na água ao nosso redor e felicitando Johanna. Eu me aproximei um pouco dela, ruborizada pelas pessoas nos cercando, e só para disfarçar, soltei uma de suas mãos mesmo que sem querer. Meu dia pareceu valer apenas só de vê-la sorrindo de uma forma comemorativa. Quer conhecer eles? Eu posso! Certamente. Nós recuamos alguns passos de volta para a areia, comigo guinchando ela. Ela estava com as duas mãos nos meus ombros, segurando tão forte quanto podia. O que foi, Mitchell? Perdeu o medo de uma hora para outra? Brinca um homem de cabelos grisalhos penteados à perfeição com algum tipo de creme, que não sai com a água, já que seu corpo tatuado estava pingando. Junto dele aparecem outras pessoas, que parecem bem simpáticas. Ainda não, apenas dei alguns pequenos passos graças à minha boa amiga Cecília. Cecília, meus colegas de trabalho, Joy, Marcel, Petrus, Vânia, Stacy e Clara. Oi, é um prazer conhecê-los. Parece que essa menina tem o dom dos mares, ensinou nossa sereia a nadar. Petrus, o homem com quem Johanna diz ter tomado um café mais cedo, beijou o topo da sua cabeça, enquanto abraçava seu ombro. Ela riu. Nós apenas colocamos os pés na água. Todos riram com o meu comentário. É um grande passo para alguém que sequer chegava na areia antes. Estão a fim de dar um mergulho? Estou me sentindo ressecado nessa areia. Eu dispenso totalmente. Obrigada, de nada. Nós rimos. Vamos ficar um pouco na areia, depois tentamos dar mais alguns passos, certo, Cecília? Eu balanço a cabeça. O povo do hospital então parte para a praia caixinha de gato pulando na água, jogando-a para cima e estavam verdadeiramente se divertindo. Eu também estava, só não mais porque não poderia me banhar se não revelaria o meu segredo. Eu poderia ter vindo de calça solta. Mas quem vai para a praia de calça? Se bem que a Johanna também estava de calça, e a dela era o dobro menos adequada que a minha. Mas ela era ela. Johanna nos guiou até uma outra parte da instalação onde haviam pessoas sentadas embaixo de guarda-sóis coloridos. Desse ponto o sol já batia com mais intensidade, como numa praia de verdade, mesmo que pela hora ele fosse inofensivo. Ela fala com uma moça vestida a caráter e consegue 2 guarda-sóis próximo da parede que separa o calçadão da praia. Dentro do espaço haviam cadeiras reclináveis com estofados removíveis. Eu me deitei e já estava confortável. Me virei na direção dela ansiosa para saber o que estava pensando. Só que o que vi foi o que me deixou mais animada. Johanna alcançou os panos da sua camisa elegante branca que parecia casual ou esportiva e então a despiu. Depois abriu a sua calça apertada pelos lados. E meu queixo caiu quando encarei pela primeira vez a formosura do seu corpo 50% nu. Seus seios, suas pernas musculosas. A barriga onde um pequeno piercing no formato de uma flor pendia no umbigo e as suas provocantes vestes. Um biquíni curto na cor dourada com pedrarias e fitas apareceram. Ei! Ela chama, estalando os dedos na frente dos meus olhos, me fazendo piscar e voltar à realidade. Vou derreter com você olhando assim desse jeito. Ela sorri e abaixa um óculos de sol muito poderoso sobre os olhos. É que... Uau! O que foi? Estamos numa praia. Eu só tirei a casca. Eu ri. Johanna, puta que pariu, que formas são essas? Você é tipo um violão rico de madeira nobre. Ela gargalhou, levando as mãos à barriga. O melhor elogio que já ouvi, querida. Violão rico de madeira nobre. Preciso contar isso para alguém.
É sério. Peitos grandes, quadris largos, coxas torneadas. A sua mãe não tem esse corpo. Acho que fui abençoada com alguma ascendência nórdica. Lembro quando vi aqueles seios em alta resolução na tela do meu celular e naquela noite eu só pensei em me tocar pensando nela, na sua volúpia, no seu corpo, sentindo prazer como se fosse ela ali presente. Naquele dia eu estava 91 horas sem me tocar, já estava sentindo a abstinência e acabei gozando em 3 minutos. Eu me cuido desde os 17. Na escola os garotos curtiam com a minha cara porque não tinha peitos e era muito magra, então o meu corpo parecia um violão desafinado. Depois dos 20 foi que começaram a crescer de verdade. Esculpindo as formas de um anjo. Imagina o erotismo da cena quando ela os segura com ambas as mãos e depois os levanta. Como se fossem 2 melões maduros, como as atrizes pornô que tinham a habilidade de chupar os próprios seios. Afasto a imagem balançando a cabeça, parece bizarro quando penso. Acha que eu tenho chances de ficar como você? Não, nenhuma. Ela disse, seca, sem alma, sem coração. Eu fingi choro, mas ela apenas riu. Nenhuma porque o seu biótipo não é igual ao meu, querida. Não chora. Eu quero dizer que, olhando para você de agora, imagino que dá para te fazer ganhar uma bela bunda e um par de coxas para usar vestido curto e saia. Você já tem seios do tamanho perfeito para sua altura, colocar mais artificialmente vai ficar feio. Você só precisa de um belo decote, maquiagem e um cabelo. Você já está tão magra. Por que não para de vestir aquelas roupas pesadas? Não. Aponto, nervosa pelo pedido. Me sinto gorda, que droga. É a pessoa mais magra que eu conheço. Quando te vejo, tenho vontade de te encher de comida. Eu fingi chorar de novo. Não sei se insultada por ela dizer que sou magrela, ou por ser um elogio de que eu tenho as medidas e posso ficar bonita. Se lembra do pedido que fez a mim? O de ser moldada? Yes, esse mesmo. Eu quero moldá-la à imagem da garota que eu desejaria ter em minha cama e com a qual você se sinta confortável. Mas se você, como deseja ser moldada, acha que tem a mesma visão que eu? Que tem algum plano audacioso? Eu só quero me ver bonita no espelho e ter as curvas nos lugares certos. Me deito de volta, imitando ela ao pôr as mãos na barriga e olhar para o teto do guarda-sol. Além de mais confiante, me sentir melhor comigo mesma de uma forma geral. Posso? Querida. Johanna se levanta, apoia a cabeça sobre o punho. Pode ter a imagem que quiser, mas só se sentirá bonita e desejável quando achar que está bonita e desejável. Você já passou pelo mesmo que eu? Magra demais ou demasiadamente gorda? Já tive as minhas guerras contra a balança. Gostava de curtir séries, comer besteiras, beber álcool até umas horas, mas bastou que eu mudasse algumas coisas em mim para que todo o resto também mudasse. Na minha época de escola eu era nerd, depois que passei batom pela primeira vez me tornei a patricinha, e alguns dias depois já era popular da escola. Então, o que devo mudar primeiro para vencer a minha guerra? Usar maquiagem. Ah, é tão chato fazer maquiagem. Mudando de assunto, o que vai desejar quando chegar à meia-noite? Que você me beije. Talvez que as coisas melhorem na minha vida, pois todo novo dia desde que te conheci estou tentando mudar, superar as dificuldades, encontrar o meu potencial. E você? Vou pedir que continuemos juntas. Somos uma boa dupla, eu acho. Ambas sorrimos.